Olá, bem-vindo. Você vai ouvir uma mensagem especial que eu, pastor Ivanor Henrique, preparei para inspirar, fortalecer a sua fé e trazer a palavra de Deus ao seu coração. Que esta mensagem fale profundamente a sua vida, guiando-o na caminhada com Cristo. Abra o seu coração e permita que Deus fale contigo agora. E a palavra do Senhor diz assim para nós, escute bem, olha só. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me fizeram os deuses e outro tanto, de certo que amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço, e ele foi ao deserto o caminho de um dia, e veio assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo daquele zimbro, e eis que então o anjo lhe tocou e disse: levanta e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e deitou, e tornou a deitar-se. Uma certa vez, irmãos, numa igreja, imagine você, aquelas igrejas que são totalmente perseguidas, e estava lá rolando o culto, acontecendo o culto, quando de repente entra homens encapuzados dentro daquela igreja, e aqueles homens encapuzados falaram assim: olha, quem quiser ficar vivo, negue Jesus. Se alguém quiser ficar vivo, negue Jesus. Agora, quem ficar aqui dentro, aí já não é mais minha responsabilidade. Irmão, 70% da igreja vazou. 70% da igreja foi embora. Ficou 30%. Aí aqueles homens encapuzados, armados, armas pesadas, falaram assim para o pastor ficou. E o pastor ficou. Aí aqueles homens encapuzados tiraram os capuz, baixaram as armas e falaram assim para o pastor: pastor, pode continuar o culto agora, porque quem poderia estar comprometido ficou, os outros não eram comprometidos. Qual que é a moral da história, irmãos? A moral da história desse relato: que a crise revela quem nós somos. Porque quando aqueles homens encapuzados entraram na igreja, armados até os dentes, revelou quem aqueles 70% eram. Então a crise muitas vezes revela quem nós somos, de fato. Se nós realmente enfrentamos, confrontamos as dificuldades, ou se nós corremos as dificuldades. Se nós nos encolhemos, se nós nos rebaixamos, ou se nós realmente confiamos em Deus e vamos encarar aquela situação, e vamos encarar aquele desafio. Nós encontramos aqui na palavra do Senhor, irmãos, este homem que nós conhecemos muito bem, Elias, um grande profeta, um grande anunciador de Deus, um homem que profetizou muito, e de repente veio sobre ele um medo grande, o medo de ser morto. Uma ameaça veio sobre a vida dele e ele foge. Ele vai para o deserto, ele vai debaixo de um arbusto e pede para Deus: Deus, eu não quero mais viver, me tire a vida. E ele dorme, e quando ele dorme, um anjo vem, toca nele, e o anjo traz para ele um pão e uma botija de água. E diz para ele: levanta, come. E ele levantou, comeu e voltou a dormir. E o restante da história você sabe que novamente o anjo voltou e falou para ele da grande jornada,
E ele se desloca para essa grande jornada, porque Deus ainda tinha uma missão para a vida dele. Irmãos, é a mesma coisa que de repente o anjo chegou e falou para aquele homem, Elias. Ele colocou aquela botija de água e o pão, e ele disse: coma, levanta e come. O que o anjo estava querendo dizer para ele? Dias melhores virão. Creia que dias melhores virão. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, fala que você só atrai aquilo que você vibra, aquilo que você busca, aquilo que você quer, porque assim como imagina o seu coração, assim será, diz o texto. Então você só consegue atrair aquilo que você vibra. O que você está vibrando dentro de você, irmão? Você está vibrando de repente um mal sobre a tua vida? Você está vibrando a negatividade sobre a tua vida? Ou você está vibrando a presença do Senhor na tua vida? Porque quando você vibra a presença do Senhor na tua vida, você atrai a presença de Deus sobre você. Você atrai sobre você a força de Deus. O ânimo do Senhor te toma, te toca, te move, porque a palavra do Senhor é poderosa para fazer grandes coisas em nossas vidas. A palavra do Senhor é poderosa para chegar até nós e arrancar aquilo que muitas vezes está nos prendendo, aquilo que muitas vezes está nos escravizando, aquilo que muitas vezes está tirando as nossas forças, tirando as nossas energias. Porque às vezes a gente está gastando energia naquilo que não vai resolver nada, irmãos. Você está focado em alguma coisa que não vai resolver absolutamente nada na tua vida. Então foca na palavra, foca naquilo que Deus diz, foca naquilo que o Senhor Jesus quer falar ao teu coração, daquilo que Deus quer ministrar a você. É nisso que a gente tem que focar. E se houver alguma área na nossa vida, por exemplo, esse homem, ele estava sem esperança. E se houver alguma área na nossa vida que não exista esperança, irmão, é que muitas vezes você pode estar sob a influência de uma mentira, de algo que o diabo quer contar para você como se fosse algo verdadeiro. Porque a gente já ouviu muitas vezes, irmãos, que uma mentira bem contada se torna uma verdade na vida daquele que não busca a verdade original. Por quê? Porque lá quando Jesus ressuscitou, os homens, os sacerdotes, eles subornaram os soldados para que eles contassem uma mentira e dissessem que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. E a Bíblia conta para nós, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 11 ao 15, que até hoje, lá entre os judeus, é contado que o corpo de Jesus foi roubado. E aqui eles contaram uma mentira, subornaram os soldados para que eles contassem e colocassem na conta dos discípulos que eles haviam roubado o corpo de Jesus. Então uma mentira muitas vezes contada e contada e contada, e repetidas vezes, nós adquirimos para nós que aquilo é uma verdade. E irmãos, se alguma área da nossa vida está sem esperança, é porque de repente você foi envolvido em uma mentira. E eu quero compartilhar com os amados irmãos o que a gente precisa fazer para avançar na fé e na esperança da palavra, dentro desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro de tudo, irmão, o que nós precisamos fazer é renovar diariamente a nossa dependência de Deus. Diga com o pastor, diga assim, diga: eu preciso renovar todos os dias a minha esperança e a minha dependência de Deus. Amém? Todo dia, irmãos, todo dia.
Todo dia a gente precisa dizer: Senhor, eu confio na tua palavra. Eu confio na tua palavra. O Salmo 25 diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma, faz-me saber os teus caminhos, ensina-me tuas veredas e guia-me na tua verdade. Ensina-me, espero por ti todos os dias. Todo dia, irmão, deve ser essa a nossa oração: Senhor, hoje a minha alma está em ti, o meu coração está em ti, a minha mente está em ti. Porque quando a nossa mente está em Deus, irmãos, a nossa mente não é contaminada por as coisas do mundo, a nossa mente não é contaminada pelas circunstâncias do mundo. Por quê? Porque a minha mente está em Deus, a minha mente está conectada com Deus, o meu coração está conectado com Deus. Esta era a oração do salmista Davi: todo dia, meu Deus, eu quero que o meu coração esteja conectado com o teu altar, que a minha vida esteja conectada com o Senhor. E aí a palavra continua dizendo: Senhor, faz-me saber os teus caminhos. Não são os meus caminhos, Senhor, é os teus, porque os teus caminhos são excelentes, porque os teus caminhos são maravilhosos, porque os teus caminhos são caminhos abençoados, porque os teus caminhos, o Senhor caminha nele. Quando eu escolho o meu caminho, eu caminho sozinho, mas quando eu escolho o caminho de Deus, Deus caminha junto comigo, aleluia. Ele não me deixa, Ele não solta a minha mão, aleluia. E o salmista Davi diz assim: guia-me, Senhor, na tua verdade, Senhor. Guia-me, Senhor, na tua verdade, Senhor. Eu quero anular aquilo que eu imagino como verdade. Eu quero concordar com a tua verdade, Senhor. A tua verdade prevalece, a tua palavra prevalece, Senhor. A tua palavra é a última na minha vida, mas na vida de alguns não. A última palavra é dele, não é de Jesus. A nossa última palavra, irmão, tem que ser de Jesus. Se Jesus é meu amigo fiel, que a gente diz, amigos por aí não são verdadeiros, mas Jesus é o amigo verdadeiro. Se você diz que Jesus é o teu amigo verdadeiro, então declare a Ele e saiba ouvir esse amigo verdadeiro, porque esse amigo verdadeiro vai te falar verdades, verdades que libertam, verdades que saram, verdades que transformam. Um dia Davi estava conversando com o seu melhor, com o profeta Samuel, e Davi tinha feito coisas erradas, e Samuel estava falando com ele: olha, esse homem que fez isso, que fez aquilo, tem que ser punido. E Davi concordou: é verdade, esse homem aí não deveria ter feito essas coisas. E Samuel, como era, além de ser sacerdote, além de ser o pastor dele, falou assim: Davi, esse homem é você que eu estou falando, seu descarado, eu estou falando de você. Sabe o que aconteceu com Davi, irmão? Caiu um temor grande em Davi. Davi era rei, Davi podia mandar matar Samuel, por mais que Samuel fosse sacerdote, mas Samuel era tomado pela autoridade de Deus sobre a vida dele. Samuel tinha autoridade sobre a vida dele. Então ele disse: esse homem é você. E como Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, Davi se humilha, Davi cai por terra e diz: Senhor, eu me humilho, Senhor, eu reconheço que esse homem verdadeiro somente sou eu, e eu estou aqui como um falso. Eu quero consertar o meu coração. Então, querido irmão, diariamente renove a tua dependência de Deus. A igreja, irmão, depende de Deus. A igreja depende de Deus. A igreja, irmão, depende do Espírito Santo. Sabe, irmão, essa semana eu estava fazendo uma análise assim sobre as redes sociais, sobre grandes pregadores, e sabe o que eu ouço, irmão? Conferência de toda a natureza, conferência muitas vezes para enaltecer o ego. Mas, irmão, dá uma olhada nas redes sociais essa semana e vê se o pastor não tem razão. Você não vê uma conferência, batismo com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. A igreja só está de pé por causa do Espírito Santo. As igrejas estão esquecendo de falar
do Espírito Santo, estão deixando o Espírito Santo de lado. Alguns falando mais do ego, de uma autoajuda, mas a palavra não é uma autoajuda. A palavra do Senhor é uma palavra de salvação. A palavra do Senhor é uma palavra de transformação. A palavra do Senhor não é para massagear ego de ninguém, nem meu e nem teu. A palavra do Senhor é para falar uma verdade. A palavra do Senhor é para transformar a nossa vida, porque isso, se não houver transformação, não é evangelho. Você pode estar ouvindo um monte de coisa, mas pode não ser o evangelho, porque o evangelho transforma a vida de uma pessoa. O evangelho liberta a vida de uma pessoa. O evangelho faz isso. Mas o evangelho faz isso, irmão, quando eu renovo diariamente a minha dependência de Deus. Quando eu tenho essa ciência. E a Bíblia termina dizendo: Senhor, eu preciso ser guiado pela Tua verdade, eu preciso ser ensinado pelo Senhor. Ah, que coisa bonita, irmãos. Eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso aprender do Senhor. O Senhor tem muito a nos ensinar. E fechando, diz assim: Senhor, todos os dias eu espero pelo Senhor. Todos os dias. Todos os dias essa deve ser a minha ansiedade, o meu coração aberto. Todos os dias, Senhor, eu espero por Ti. Segundo lugar, irmãos, segundo lugar para nós avançarmos com fé e esperança, mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo, porque o que guia a igreja é o Espírito Santo. Irmão, você já deve ter lido em Apocalipse, que um dia, essa palavra, hoje ela tem um poder tremendo de transformar, mas lá no livro de Apocalipse, na revelação de João, diz lá, que um dia, quando a igreja do Senhor for arrebatada, muitos vão ir para a igreja e ler a palavra, mas a palavra não terá mais o efeito que tinha antes. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi tirado dela. Hoje tem livros best-seller, livros que são lançados, grandes escritores, mas nenhum deles vencem a publicação da Bíblia Sagrada. Nenhum deles vence. Até hoje não conseguiram vencer. Sabe por quê? E não vão conseguir, porque aqui tem a essência de Deus, porque aqui tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está nessas páginas, o Espírito Santo está nessas palavras, o Espírito Santo está nessas vírgulas, o Espírito Santo está nesses pontos final, o Espírito Santo está numa pergunta, o Espírito Santo está em cada versículo que você lê, ali está a presença do Espírito Santo. Então, irmão, mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo. Aqui em 1 Reis 19:8 diz assim, não somos dos que retrocedem. Hebreus, também fala, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e avançam. De não voltar para trás. Não volte para trás, mas seja daqueles, irmãos, que creem em Deus e sempre estão avançando, que sempre estão progredindo, que sempre estão crescendo. A mente vai crescendo, a mente precisa crescer. A maioria de vocês que estão sentados aqui, todos adultos. Quando nós nos tornamos adultos, nós paramos de pensar, ou nós paramos de agir como meninos. A gente fica com uma recordação legal, volta e meia a gente senta para conversar com os irmãos, e diz assim, puxa vida, eu e você, nós brincávamos juntos. Por exemplo, eu brincava com um irmão meu, que era muito nervoso, aquela disputa, de um querer vencer o outro. Normalmente eu vencia, e eu às vezes deixava ele, porque eu sabia como é que ele era, meio estouradão, e assim a gente acabava tendo as nossas dificuldades como irmão, Quem teve bastante irmão aí sabe o que é ter bastante irmãos, se acertar com uns, outros não, e assim vai. Mas meus irmãos, a Bíblia recomenda isso para nós. A Bíblia recomenda para nós crermos em Deus e avançarmos.
Porque o Espírito Santo está sobre a igreja. Amém? O Espírito Santo está sobre a igreja. Terceiro lugar, irmãos, persevere e seja, e veja, ou melhor dizendo, e veja a intervenção do céu sobre a tua vida. Quando você é uma pessoa perseverante, você vai ver a intervenção do céu sobre a tua vida. O que a Bíblia fala para nós? A Bíblia fala para nós, em 1 Reis 19, 15, 16, né? Que os dias melhores, irmãos, eles vêm sobre nós, porque nós queremos, porque nós desejamos, mas os dias melhores vêm com uma missão. Porque Deus falou com o profeta, digo, olha, eu preciso que você vá ungir um para rei. Eu preciso que você vá lá e unja uma pessoa para ser rei. Está lá no verso 15 e no verso 16, que diz assim, ó, o 15 e 16, e o Senhor disse a ele, vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Gel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, e ungirá como profeta no teu lugar. Ou seja, irmão, quando nós desejamos e nós buscamos por dias melhores, os dias melhores vão acontecer atrelado a uma missão. Você vai ter que cumprir uma missão para que esses dias melhores aconteçam. Você vai ter que lutar para que esses dias melhores aconteçam. Os dias melhores acontecem, irmão, quando a gente luta, quando a gente persevera, quando a gente não volta atrás, quando a nossa fé é uma fé que crê e avança. Então você recebe uma missão para continuar avançando, para você realmente chegar no estágio de dizer, Senhor, muito obrigado, porque os dias melhores chegaram sobre a minha vida. Amém? Irmão, quarto lugar, da próxima vez, irmãos, que Deus, irmão, te der uma oportunidade, porque hoje, irmão, Deus está te dando uma oportunidade. Então, hoje, se Deus está te dando uma oportunidade, mova-se, faça alguma coisa, faça algo para fazer valer esta oportunidade que Deus está te dando. Mas quando a gente vai se mover, irmãos, isto muitas vezes vai custar para nós tudo, e talvez a gente vai sentir uma dor que a gente ainda não sentia, e talvez você vai ter motivos para dizer, eu vou desistir, está difícil, mas esse é um motivo para você não desistir, é para você não desistir, porque você vai chegar lá. Está doendo, mas continue, você tem garra, você sabe por que você tem garra? Porque o Espírito Santo está sobre a tua vida, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Então dê mais um gás, dê mais um pique, não pare na metade do caminho, Deus é contigo. Se você fez aquilo que eu li agora há pouco, Senhor, eu quero, Senhor, dizer que todo dia eu dependo do Senhor, eu quero dizer que todo dia eu dependo da tua verdade, eu quero dizer que todo dia eu dependo do teu ensino, eu quero dizer que todo dia a minha alma vai ao teu altar. Irmão, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Se a tua vida está diariamente no altar do Senhor, e o Senhor está dizendo, apontando para mim, resolva isso, melhore nessa área, resolve, e você vai resolver, sabe por quê? Porque todo dia você faz o que o salmista Davi está falando aqui, todo dia eu declaro a minha dependência de Deus, todo dia. Jesus te tirou da morte para a vida, Ele morreu para você ter vida, Ele morreu para você ter vida, Ele ressuscitou para você ter vida eterna, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, você não teria vida eterna. Então Jesus morreu no nosso lugar, para você ter vida, e ressuscitou para você ter vida eterna. Então a gente tem que ser muito grato ao Senhor por Ele ter feito isso. Muitas batalhas na nossa vida, elas são ganhas no silêncio.
quando você faz silêncio. Algumas batalhas de Jesus foram vencidas no silêncio. Ele não abriu a boca para reclamar absolutamente nada. Você lembra quando o povo estava cercando Jericó? Deus falou assim: vocês vão cercar Jericó e durante 6 dias vocês vão rodear e não vão falar absolutamente nada, só vão cantar louvores. E falou: e no 7º dia vocês vão falar. Então tem coisas, irmãos, que a gente vence no silêncio. É no silêncio que Deus está trabalhando. É no silêncio que Deus está fazendo as coisas. Você lembra? Você lembra o que aconteceu? Se você pegar a tua Bíblia aí, a tua Bíblia física, você vai encontrar algo interessante aqui, irmãos. Deixa eu achar algo interessante. Está aqui, ó. Não tem nada entre Velho e Novo Testamento. Sabe quanto tempo de silêncio de Deus? 400 anos. 400 anos, Deus não falando absolutamente nada. Deus estava perdendo no silêncio? Não, Deus estava ganhando no silêncio. Sabe por quê? Porque quando surge o Novo Testamento, surge o nascimento de Jesus. Jesus estava preparando um projeto glorioso, poderoso, para trazer salvação para mim e para você. Então muitas batalhas, irmãos, são vencidas no silêncio. Eu louvo a Deus porque eu estou falando de tudo isso hoje, justamente porque eu acredito, irmãos, que dias melhores virão sobre a tua vida. Eu acredito que dias melhores virão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Dias melhores virão. Esperamos que esta mensagem tenha sido uma bênção para a sua vida. Se foi tocado por esta palavra, compartilhe para que outras pessoas sejam também abençoadas. Não se esqueça de seguir o nosso canal aqui e a página da nossa igreja IEQ Nova Estação nas redes sociais para acompanhar outras mensagens e reflexões. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.